Saudações democráticas, meu nome é Fernando Pena, eu sou atual diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Esse é o canal Comunidade FEUF, um espaço que nós criamos para continuar com os debates ao longo desse período de pandemia e trabalho remoto. Nós estamos aqui hoje para a 16ª conversa com a FEUF, com o tema 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, repensando as relações com a escola. Hoje quem vai mediar e apresentar outro debatedor é a minha querida colega Marta, que vai falar um pouquinho também, vai participar do debate sobre o tema. São alguns registros antes de passar a palavra para ela. As conversas acontecem sempre às quartas-feiras, nesse horário das 3 horas, então voltem sempre. Hoje, infelizmente, estamos sem os nossos colegas do Sensibiliza, que fazem a interpretação em Libras. Tentamos reservar, como sempre fazemos toda semana, mas infelizmente eles já estavam com a agenda cheia. Mas podem ficar tranquilos que na próxima conversa a gente volta com a Libras. Então é isso, vou passar a palavra para minha amiga Marta. Marta, fica à vontade, só vocês me chamarem no final que eu volto. Um abração. Ok, obrigada, Fernando. Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que as pessoas vão estar assistindo a gente, né? A princípio, hoje à tarde. Eu sou Marta Maia, professora da Faculdade de Educação, e a gente hoje está querendo propor essa conversa, que a gente acredita que seja uma boa reflexão, a gente pretende isso. E convido, hoje a gente tem uma convidada, que é a Priscila Basílio. Eu primeiro vou situar um pouco por que a gente está puxando essa conversa, assim, né? Qual é o meu lugar nessa conversa? Eu sou professora da Faculdade de Educação, mas antes disso, eu fui professora de Educação Básica durante muitos anos. Eu sou uma professora aposentada da Educação Básica. E aí eu digo isso para situar, assim, do lugar que a gente fala da relação do ECA com a escola, tem a ver com esse diálogo sobre por quem esteve e por quem está por dentro da escola. Eu hoje estou na academia, olhando para a escola, mas estive durante todos esses anos olhando por dentro da escola. E com isso, então, eu passo a palavra à Priscila para ela se apresentar e também situar quem é ela nesse debate, né? Priscila, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda. Bom dia, boa tarde. Eu quero agradecer imensamente esse convite. Sempre agradecer a UF, agradecer em especial a Marta, que é uma pessoa que há muito tempo a gente faz aí alguns trabalhos, vem desenvolvendo alguns trabalhos de militância na educação infantil, nos direitos humanos, com o ECA e com o Estatuto da Criança e Adolescente. Eu vou falar um pouquinho, eu já posso me apresentando dentro dessa perspectiva do ECA, do Conselho, né? Essa minha relação com o Estatuto da Criança e Adolescente, com o Conselho Tutelar, um pouco do que a gente vai abordar aqui. Então, primeiro, eu sou professora do Colégio de Aplicação da UFRJ, eu estou atualmente na coordenação, né, do setor de educação infantil, sou pedagoga, também já trabalhei em diferentes redes, né, na rede municipal do Rio de Janeiro, já trabalhei na rede particular como professora, já trabalhei como diretora numa comunidade, no Morro dos Macacos, numa rede conveniada com a prefeitura. E acho que o que me traz mais aqui é ser conselheira tutelar. Eu fui um tempo conselheira tutelar do Rio de Janeiro, da Zona Sul, durante 3 anos. E aí eu achei importante fazer, porque assim, um pequeno histórico, que é o meu envolvimento com a questão da criança. Eu acho que ele vem de muito, muito novinha, assim, desde os meus 14, 15 anos, eu tinha envolvimento com um orfanato que tinha perto da minha casa, que eu ia lá para contar histórias para as crianças aos sábados de manhã, um grupo da minha rua, a gente ia lá, fazia um trabalho, né? Eu já estava no Normal, isso vale a pena lembrar, fazia Normal no Pedro II, lá em Petrópolis, que eu morava em Petrópolis. Então, eu sempre fui uma pessoa que fui muito atenta a essas questões sociais e principalmente as questões das crianças e do adolescente. E quando eu fui para esse orfanato, aquilo que já está dentro de mim, acho que foi muito potencializado. Que eu comecei a conversar com as crianças e entender um pouco o que levavam aquelas crianças, né, estarem ali. Hoje a gente sabe que não se chama mais orfanato, é abrigo, mas... E aí, quando eu cheguei na universidade, eu tive um grande encontro, que aí eu venho para depois, faço normal, venho para a universidade aqui, venho para o Rio de Janeiro, na universidade para a UERJ, e assim, o meu primeiro semestre eu encontro com o professor Luiz Basílio,
que era um professor da Faculdade de Educação da UERJ, que vem estudando a questão do conselho tutelar. Então, eu chego, na verdade, quando ele está desenvolvendo um trabalho com o FUNABEM, na questão da FUNABEM, umas questões que ele estava discutindo, as medidas socioeducativas, e entrando nessa pesquisa, que o nome da pesquisa era Estatuto da Criança e Adolescente, escola. Estatuto da Criança e Adolescente, escola, uma relação de cooperação e de confronto. E aí ele começa a contar toda essa história, e aquilo me chama muita atenção. Eu falo, não, é isso aí, é o que eu quero estudar. Então, no primeiro semestre, eu me envolvi muito com a pesquisa dele. Essa pesquisa ela durou um bom tempo, né? Acho que quase 4 anos. Essa pesquisa ela foi visitar, né? Nós visitamos todo o estado do Rio de Janeiro, claro que em grupos, né? Mas visitamos conselhos tutelares do Rio de Janeiro para entender como era essa realidade. O que nós percebemos que a gente pode debater depois é a pouca infraestrutura, o não conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou todas as outras coisas que a pesquisa encontrou nesse campo. E aí, para falar do que eu acho importante, é que nesse momento ele cria uma disciplina que se chama Estatuto da Criança e Adolescente, que tinha como objetivo reconciliar a cidade do Rio de Janeiro com a infância, que era formar conselheiros tutelares a partir do que a gente observou na pesquisa para atuar no estado do Rio de Janeiro. Então, ele junta os alunos, durante 2 anos a gente tem uma disciplina de Estatuto da Criança e Adolescente aprofundado, e nesses 2 anos, um dos critérios para ser conselheira tutelar era que os alunos, as pessoas que iam se candidatar, tivessem experiência em instituições que fossem autorizadas ao funcionamento pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente. Então, a gente faz uma parceria com várias instituições aqui do Rio de Janeiro. Aqui eu trabalho durante 2 anos, o Abrigo Maria Imaculada, que atendia as crianças do Jacarezinho e do Jacaré, e ali a gente faz um trabalho, um grupo, com as famílias do Jacarezinho e do Jacaré, de mobilização para o Estatuto da Criança e Adolescente. Né, mobilizando as famílias, as crianças, adolescentes a entender, a gente chamava até ECA em gotas, que era essa coisa de ir mobilizando aos poucos, mas nesse lugar da importância dessa legislação. E aí eu fui eleita, né, a gente faz uma campanha pela UERJ, a campanha sai muito pelo apoio da universidade. Então, eu fui eleita, e mais algumas colegas minhas que faziam pedagogia também foram eleitas, e tem umas aí até hoje que tentaram reeleição e estão trabalhando nos conselhos tutelares. É isso, Marta, essa história toda. Então, por aí a gente vê que, assim, né, a razão de ser Priscila, nossa convidada, para esse diálogo, essa conversa. Eu de verdade, não conheço uma pessoa mais indicada para discutir, para conversar sobre essa relação do ECA com a escola. E com isso, assim, eu vou localizar um pouco, né, do porquê a gente traz essa conversa. 30 anos do ECA. E aí se comemoram 30 anos de publicação, e a gente entende que é preciso estar sempre ressaltando a importância do ECA na garantia dos direitos desses cidadãos, que são as crianças e os adolescentes, né, aos quais ele se destina. E, por isso, a gente propõe essa conversa com a escola, com educadores, com profissionais da escola, com estudantes. Estudantes do curso de pedagogia, em particular, eu acho que é muito importante com quem a gente tem essa conversa sobre essa relação do ECA com a escola. Não é uma conversa de culpabilização, é uma chamada a uma reflexão sobre a relação do ECA com a escola. Porque, após 30 anos da publicação, Priscila já falou ali de todo o empenho na divulgação em comunidades, todo o empenho na formação de conselheiros tutelares implicados com a escola, com a educação, com as crianças. Mas nós arriscamos a dizer, ainda hoje, ele é pouco conhecido, de fato, entre os profissionais da educação. Geralmente, a gente se lembra, a gente como sociedade, a gente se lembra do ECA quando situações extremas tomam as manchetes nas mídias, como há poucos dias aconteceu aquela terrível história da menina no Espírito Santo. A gente lembra do ECA quando a proteção falha, quando as coisas já estão desandando, já estão desandadas. Como há poucos anos, que em particular foi essa situação que me chamou muita atenção também sobre o ECA,
que há poucos anos circulou um vídeo nas redes sociais de uma criança de apenas 6 anos, que quebrava coisas na escola, batia, agredia os adultos, e enquanto isso, os adultos da escola filmavam essa criança e faziam uma narrativa de culpabilização do ECA, como se eles nada pudessem fazer por causa do ECA. Então, assim, são duas situações que acontecem porque nós falhamos na proteção à criança e à sua infância. E nós temos um papel nisso. Todos os dias, milhares de crianças sofrem abandono, negligência, humilhação, desrespeito, mesmo que isso não esteja na mídia. Mesmo quando a gente não toma conhecimento. O tempo todo isso está acontecendo, país afora. E aí as situações graves acontecem porque acontecem as pequenas também. É claro que tem uma perspectiva macro das políticas públicas, mas tem uma perspectiva micro daquilo que os sujeitos podem fazer. E aí, assim, as graves vão acontecer porque acontecem os pequenos erros, as pequenas falhas, as pequenas omissões cotidianas, que acontecem nos lares, nas ruas e acontecem nas escolas. Nós, educadores, conhecemos muito pouco o ECA e ainda não fazemos dele uma referência para pensar a escola. Pelo menos de onde a gente olha, é isso que a gente tem visto. Muitas vezes na escola, a gente inclusive se ressente, e eu falo isso como alguém que estava na escola até o outro dia, na educação básica. A gente muitas vezes até se ressente do ECA. Quando acrescido pela LDB, nós somos obrigados a fazer a denúncia quanto faltas, abuso, maus tratos, abandono, negligência. Não é assim? A gente tem que fazer a denúncia. Muitas vezes a gente se queixa disso, porque a gente se vê numa situação de fazer a denúncia, se sente obrigado a assumir uma tarefa que nós acreditamos muitas das vezes não ser nossa, mas ela é nossa. Ela é de todos nós. Porque com a Constituição, a Priscila vai trazer isso melhor daqui a pouco, com a Constituição, o ECA, a LDB, nós temos um conjunto de leis sob a doutrina de proteção da criança e adolescentes, sujeitos de direitos em situação peculiar de desenvolvimento. E, por isso, o bem-estar delas é responsabilização de todos nós. Na perspectiva da legislação, nós todos temos a responsabilização sobre todas as crianças e adolescentes. E isso vai recair na nossa do lugar onde a gente olha essa situação, vai recair sobre uma concepção de escola, de educação, de educadores. E aí a gente pensa assim que se propõe, né, se almeja uma visão ampliada da escola, na qual não cabe um sentido restrito de uma escola que ensina conteúdos, da escola que prepara para alguma coisa. A doutrina da lei ela vai se associar à legislação da própria educação e à sua fundamentação teórica para pensar a educação como responsabilidade sobre a integralidade da criança, sobre o seu desenvolvimento, sua aprendizagem, sua segurança, sua saúde e sua felicidade. É a proteção integral da criança e do adolescente. A gente na escola vai dizer assim, nossa, mas a gente pode isso tudo? A gente propõe, e essa reflexão propõe hoje, pensar que o ECA tem um viés pedagógico. E é sobre isso que a gente vai conversar. A Priscila vai trazer um pouco mais desse conhecimento para a gente sobre o ECA, e a gente vai dar seguimento à nossa conversa pensando nessa relação do ECA, dos conselhos tutelares, dos direitos das crianças, por dentro da escola e do seu currículo. Não é, Priscila? Ótimo. Então, eu acho que esse tema, ele é muito provocador e a gente tem muito que problematizar, mas eu acho que ele, nesse momento, então, de ataques, nesse momento de pandemia que a escola sofre, né? Tanto a escola privada quanto a escola pública, ela sofre um ataque para o retorno às aulas, e jogar a lupa do que a gente não vem fazendo por esses 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós, professores, precisamos conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente significa apostar numa educação de direitos humanos, apostar numa educação contra a barbárie e garantir a dignidade das crianças. Então, acho que depois a gente pode falar mais nesse contexto. Marta está aí, eu li um texto teu, Marta, hoje de manhã, imagina, falando sobre a pedagogia do medo. Eu acho que você pode depois também trazer um pouco isso. Gostei bastante. E vou situar um pouquinho, né, que eu acho que é importante, como a gente chega
no Estatuto da Criança e Adolescente, em que momento a gente sai da doutrina da situação irregular, que, na verdade, tinha muito mais de médicos e juristas que se uniram para limpar as cidades. Então, as crianças que estavam na rua, que poderiam provocar qualquer desordem, ou que as famílias não tivessem condições financeiras, elas eram retiradas da rua por uma ação que visava o afastamento do meio familiar das crianças e adolescentes pobres para receberem uma educação adequada. Então, a gente precisa pensar que uma grande inovação é sair do Código de 1927, que foi o primeiro Código de Menores, para ir para o segundo de 1979, sair desses dois, né? Na verdade, a inovação é sair desses dois códigos que doutrinava sobre a situação irregular e ir para a doutrina de proteção integral com a Constituição e, logo depois da Constituição, a partir do artigo 227, que eu acho que é um artigo que a gente merece ler, né? Que é um artigo que contribui, na verdade, ele impulsiona, as pessoas se reúnem, que eu também acho que vale a pena a gente falar, né? Que também não se dá todo o processo histórico, ele se dá em disputa e negociação. Então, a gente saiu do momento de ditadura, né? E é importante lembrar o momento de tortura, sem liberdade, com repressão. Então, assim, a gente vê nesse atual momento, a gente vivencia algumas pessoas dizendo que ditadura era uma coisa boa, não era. A gente precisa ter muita clareza desse momento histórico que a gente está vivendo. E a Constituição Federal, ela foi um movimento de universidades, movimentos sociais, organizações governamentais, foi uma mobilização para a gente sair desse lugar e ter os nossos direitos garantidos. Então, assim, a Constituição Federal de 1998, que é considerada a Constituição Cidadã, ela é assim, fundamental para os dias atuais, a gente precisa lembrar disso, e é ela que vai, na verdade, trazer o Estatuto da Criança e Adolescente a partir do artigo 227, que é quando eu leio, é uma poesia. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e adolescente com absoluta prioridade. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele vai ampliar, né, dizendo em quais situações, na verdade, todas as situações, formulação de políticas, orçamento. Então, assim, orçamento para a educação, isso tudo deveria ser prioridade, está garantido na Constituição. Depois o ECA vai, acho que no artigo, a gente pode ver depois, mas se eu não me engano é no artigo 53. A profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda e qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, a gente está diante desse artigo 227, que vai gerar o Estatuto da Criança e Adolescente, que é assim... Tem pessoas que dizem assim, mas o ECA é uma lei muito além do primeiro mundo, porque a gente não tem como aplicar e materializar todos esses avanços. Eu acho que a gente tem sim, o que falta é vontade política. E mais do que vontade política, uma compreensão nossa, que a Marta traz bem, de fazer valer, por exemplo, na escola, direitos básicos das crianças, que a gente também, quando desconhece o ECA, a gente, na verdade, está trabalhando para que ele não seja materializado, e a gente precisa ter consciência dessa nossa responsabilização diante do Estatuto e da sua divulgação. Então, o que eu escolhi? Né? Do ECA, que não dá para falar de todos, são 30 anos de história, então eu acho que eu vou focar no que eu considero que é inovador, que o ECA traz, que é o Conselho Tutelar, e um pouco falar depois. Eu acho que Marta pode falar alguma coisa aí dessa. E eu acho que vale a pena, como conselheira tutelar, a gente pensar que é isso, existe um abismo, né? Muitos estudiosos vão falar isso, entre o que diz a lei e a prática. E como conselheira tutelar, eu fico imaginando que já vivenciei vários, principalmente na Zona Sul, princípios da doutrina de situação irregular, onde crianças chegavam ao conselho tutelar, quando a assistência social passava, por exemplo, pela Copacabana, viam crianças negras que
que saíam da comunidade para passear na praia e levavam para o conselho tutelar, que aquelas crianças representavam perigo, segundo esse imaginário que a gente... Então, assim, quando fala de uma limpeza de rua, que estava lá nos códigos de menor de uma situação irregular, a gente não pode deixar que tivemos várias notícias nos jornais, principalmente quando tem um evento grande, né, que vem no Rio de Janeiro, vamos limpar a cidade, e aí já tivemos situações de mães que foram até o conselho tutelar procurar os seus filhos, porque saíram da adolescentes, né, não crianças pequenas, embora o nosso foco aqui maior depois será na educação infantil, mas adolescentes que foram dar uma volta na praia e não retornaram para suas casas. É disso que a gente está falando. Então, a gente tem muito que conquistar ainda nessa doutrina de proteção integral para as nossas crianças e adolescentes. Aí, Priscila, a gente vê como é que tem, por trás dessas ações, né, tem uma questão de território, tem uma questão ético-racial, tem uma questão classista, né? Limpar Copacabana, né? Os meninos não podem sair da comunidade deles. Né? Como é que por baixo, por trás de uma história de proteção, tem, na verdade, uma subjugação das crianças e adolescentes. Né? E aí eu queria trazer algumas questões. Quando você coloca assim, né, ser contra o ECA, se o ECA é o desdobramento da Constituição, que ele é um desdobramento da Constituição, isso. Ignorar o ECA ou ser contra o ECA é inconstitucional. Né? É inconstitucional, e a gente não pensa nisso. Quando você está dizendo esse ECA não serve para nada, esse ECA exagera, protege demais as crianças e adolescentes, a gente está indo contra a própria Constituição do país, né? que cada vez mais precisa ser defendida. E quando falam do ECA como algo impossível de ser realizado, né, a gente fica pensando o ECA como uma potência, como uma proposta de uma sociedade mais humanitária. Né? O ECA ele é utópico mesmo, ele está projetando para frente, né, para que nós nos tornemos melhores a partir dele. Só que 30 anos depois, a gente, na verdade, sofre a cada dia mais ameaças. A gente até conversava sobre isso ontem, né? Como é que a essência do ECA ainda não foi destruída, mas como ele vem sendo desmerecido e até desmantelado pelas beiradas, né? Na hora que você tira direito dos conselhos das crianças, na hora que você tira os representantes sociais dos conselhos, na hora que você tira a verba daqui, tira a verba dali, quando você tira a proteção à mulher, você acaba expondo, porque nesse país ainda a proteção à criança está prioritariamente ligada à proteção à mulher. Então, como é que a gente não cumpriu o ECA, né? Eu sempre falo isso assim, a gente nunca cumpriu o ECA na sua integralidade, e como ele sempre vem, ao longo desses 30 anos, sob ameaça. Né? O ECA está sempre sob ameaça. E aí eu queria trazer um pouco, Priscila, dessa questão da relação com a escola. Né? Quando você traz essa herança autoritária da ditadura, né, que a gente, infelizmente, viveu e tem muitos resquícios dela, a gente herda, né, uma tradição de uma escola ordeira, né? Uma escola de silêncio, uma escola de bom comportamento, aprender com muitas aspas, né? Eu, quando fui aluna em final da ditadura, a gente tinha que aprender os nossos direitos e deveres. Muitas das vezes os nossos direitos eram de obedecer, e os nossos direitos era de um dia poder votar, né? Também como uma obrigação. Muito pouco se falava na nossa cidadania, efetivamente, né? E aí, essa perspectiva da escola ordeira, pós-Constituição e pós-ECA, a gente precisa pensar de quanto ela é uma herança autoritária e quanto ela, muitas das vezes, beira a infração ao ECA, né? Quando você silencia a criança, quando você só pensa em tolerar a criança, você está, muitas das vezes, no limiar da infração ao estatuto. Porque também é aliada a uma concepção de criança não competente, né, Priscila? Aquela criança que precisa ser tutelada, aquela criança que, muitas das vezes, a gente vê que como uma criança que tem que ser corrigida para o seu bem, com muitas das aspas. Né? E isso está na sociedade, e isso vai estar muito presente na escola. Né? O que a gente percebe é que com tantos avanços, e é claro que eu imagino que os educadores nos escutando vão falar assim, claro, mas não é sempre assim, também não é tudo escola. Não, não é. Não é, verdade, não é.
A gente tem muitas experiências e muita gente na educação engajada desde os primeiros anos em fazer uma escola mais democrática. Mas a gente ainda tem muito dessa herança autoritária pairando sobre nós. Basta lembrar que ainda agora, em 2020, a gente ainda teve resquício dessa discussão, e o Fernando Pena esteve bem à frente dessa discussão, do enfrentamento da proposta do Escola Sem Partido. Né? O Escola Sem Partido, ele é ignorar absolutamente a Constituição e o próprio ECA, porque se ele vai monitorar professores, ele também pensa em criar uma escola ascética das relações e interações sociais reais, né? Porque vai tentar colocar a escola sobre um prisma de um segmento social, né? De um controle, que ele vai contra a toda essa constituição de subjetividades plurais que a escola precisa garantir e defender, né? Então, Vai. Posso? Não, porque quando você fala dessa defesa que você traz, eu acho que é fundamental, né, como é que a escola vai garantir essa defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente para lutar por todos os retrocessos esses que você trouxe, né? Primeira coisa, eu acho que a gente precisa ter um investimento, mas um investimento de verdade. E aí eu acho que a pedagogia também tem a faculdade de pedagogia em diferentes universidades, eu não vejo isso aí na faculdade não tinha uma disciplina sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Eu acho que deveria ser uma disciplina obrigatória. O que o Basílio fez lá era uma disciplina eletiva e um projeto de pesquisa. Então, porque pensa bem que nós, na verdade, nós atuamos como nós vamos zelar, e aí o Estatuto é bem claro nisso, acho que nesse artigo, depois eu posso ler, nós vamos zelar pelos direitos das crianças, sociedade, família e Estado, né? Então, primeira coisa é conhecer o Estatuto da Criança e Adolescente. Segundo, é conhecer, que aí eu acho que é mais difícil ainda, o conselho tutelar e o quanto ele pode ser parceiro em todas essas questões que você traz, que eu acho que são, assim, também não estou responsabilizando a escola não, tá? Mas eu acho que o currículo precisa ser mais, ter como centro direitos humanos, proteção à criança, e o que a gente vivencia, você também trabalha com formação em municípios, são situações que eu estou chamando aqui de sutis, mas não são, porque sutil diante da violência, do abuso, elas se tornam, mas podem trazer, ao longo do desenvolvimento da criança, sérios. Exemplo, punir uma criança com, não, você não vai ter direito à sobremesa na escola. Imagina, a gente está falando de milhares de crianças que não têm condições financeiras, que provavelmente só vai comer essa fruta na escola e o professor pune de castigo. Isso eu presenciei numa formação, colocando, não, você não ficou sentado, que é essa escola que você fala, que limita toda a potência da criança e que o ECA apresenta como uma criança como sujeito de direitos. Priscila, e o clássico, ficar sem recreio. Nossa, ficar sem recreio. Como isso é uma transgressão, gente? Isso é pedagogicamente péssimo, mas isso é uma transgressão, porque você está limitando, tirando direitos das crianças de estar no espaço com liberdade. Né? É aquele controle, é a submissão. Né? É uma escola de submissão. Se a gente sai de um regime autoritário, de subjugação, a gente ainda mantém relações de muita submissão, relações adultocêntricas, né? Muito adultocêntricas. É um adulto olhando para a criança a partir do seu ponto de vista, e não do ponto de vista... E eu acho que o ECA, eu acho que ainda tem esse valor. Ele traz, para mim, essa questão da perspectiva da criança no mundo, né? E na escola. Né? Mas aí eu te devolvo, depois eu retomo. Não, mas pode fazer isso que você está falando. Pode seguir. Pensando nessa questão assim, né? Como é que isso entra no currículo, né? Porque a gente fala, e particularmente, a gente fala na educação infantil, mas não só na educação infantil,
a gente fala do bem-estar da criança e da criança como protagonista. Protagonista do quê? Isso não pode ser só retórica, né? Isso tem que se desdobrar, deveria se desdobrar, numa concepção de um currículo, em práticas democráticas e interações horizontalizadas. Porque quando eu digo para uma criança, como você trouxe, você não vai comer a sobremesa porque você não se comportou? Bom, primeiro que eu não posso mexer com a alimentação da criança, né? Isso é o direito, né? é. Direito básico de se alimentar. Eu não posso tirar a alimentação da criança. Mas como... E aí é quando você fala assim, das coisas sutis. Elas são sutis, mas elas são cotidianas. As crianças vão todos os dias à escola. Na educação infantil, elas podem ir até por 6 anos à escola. No ensino fundamental, elas vão por 9 anos à escola, mais 3 anos de ensino médio. Então, assim, é uma vida construída nas interações sutis. Então, o que essas interações sutis vão gerando na constituição desses sujeitos, né? E aí, quando a gente pensa na educação infantil, a gente vai definir currículo como um conjunto de práticas. Mas veja no ensino fundamental, quando ele não tem essa definição. Há um conjunto de práticas que se não são o currículo, mas elas se configuram na concretização de um currículo, né? E aí, o que ensinam sobre respeito e direitos, essas práticas. O que ensinam sobre respeito e direito, as nossas relações na escola e as nossas interações. E aí, como você trouxe, a escola tem centralidade na defesa dos direitos da criança e na construção de uma sociedade outra, uma sociedade melhor. Porque é muito comum, né, a gente falar de que as coisas estão muito ruins. As coisas estão muito ruins. Elas estão, é verdade. Não dá para negar. Elas estão muito ruins. Mas qual é a nossa parte nesse latifúndio? É preciso, como você falou, tem que ter investimento, tem que ter políticas para a consolidação de tudo isso que a legislação pressupõe. Ok. Mas não adianta ter políticas se os sujeitos não estão implicados com elas, né? E aí, quando a gente fala da escola, a gente está falando daqueles sujeitos que estão cotidianamente com as crianças. Hoje, a gente está vivendo um momento de suspensão dos encontros presenciais, mas daqui a pouco, se tudo der certo, a gente espera voltar com segurança para a escola, e aí vamos retornar essas interações presenciais intensas, porque as interações na escola, elas são intensas. A gente, muitas das vezes, na escola, a gente, nesse jogo de culpabilização que a gente, às vezes, faz, a gente vai dizer assim, mas ele aprende isso em casa. Existe um tipo de interação familiar, existe um tipo de interação na escola. Esses tipos de interações vão dialogar, é claro que vão. Se eu tenho uma criança que vive numa situação familiar agressiva, violenta, isso vai repercutir dentro da escola. Mas a maneira como isso vai repercutir tem a ver também com como essa escola lida com este sujeito na escola, com essa individualidade, essa singularidade. E aí eu fico pensando assim, há uma construção, Priscila, para fora da escola, né? Que é essa com os conselhos, né? Não só com os conselhos, com a saúde, com o serviço social, né? Uma rede de proteção intersetorial, que a gente deseja que seja uma relação de diálogo e parceria. Só que, mesmo na relação com o conselho tutelar, a gente até conversava sobre isso, como é que há uma dimensão pedagógica dessas relações, né? Mesmo com o conselho. Quando a escola lembra do conselho? A escola lembra do conselho na hora de fazer a denúncia, ou de maus tratos, ou de negligência, ou de indisciplina. Mas quantas vezes a escola também, e o próprio conselho, aí eu vou colocar para os dois, a escola e o próprio conselho, né? Quando é que esses se encontram para pensar a própria escola? Para pensar como é que eles vão ter uma ação conjunta com as famílias, preventiva e educativa, né? Isso é do pedagógico. Quando é que a gente traz o conselho e traz as famílias para construir o projeto político-pedagógico da escola? Porque o próprio vai dizer isso, né? Não, e quando eu penso que o ECA, ele diz isso no seu artigo 50, se eu confirmar 53, eu dei destaque para pensar que é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico
bem como isso é que tem que ser destaque, bem como participar da definição das propostas educacionais. Marta, é mais uma coisa que eu acho que a gente que tem feito parte, a gente precisa aqui evidenciar, porque, assim, essas relações, elas deveriam estar sendo construídas não só com o conselho, aí você fala, né, mas com a saúde, com a assistência, uma participação da família, de um modo geral, essa família ser convidada para fazer parte do projeto político-pedagógico da escola, faria toda a diferença se essa legislação estivesse sendo materializada no dia a dia para a pandemia, por exemplo. Porque nós não construímos uma relação com as famílias durante a educação infantil. A gente chama a família para reunião para reclamar que a criança não foi com a fralda assim, que a criança, sei lá, que o pai não mandou, que tinha que ser para a escola, não mandou o que a gente solicitou, sempre com uma coisa muito de reclamar. E se o pai começar a adaptar com o pedagógico, a gente fala, olha, espera aí, o técnico aqui somos nós. Isso não está o que a gente diz como professor, né? Até porque eu acho também, eu não sei se eu gostaria que até que você me ajudasse a pensar um pouco sobre isso, porque também tem uma coisa que é muito ruim, porque como nós não temos vaga para a educação infantil em creches, principalmente, isso virou um pouco um favor. E a relação com a família é tipo, você não pode reclamar, imagina, você conseguiu a vaga aqui na minha escola, você não pode reclamar de mais nada. Então, como sair desse lugar? Pois é, a escola é um direito das crianças. Como é que a gente discute isso realmente? E como é que a gente não ajuda as famílias? E aí eu digo a gente universidade também, né? Tem esse compromisso, ajudar a sociedade a perceber a educação pública de qualidade como um direito seu, né? Então, assim, a gente vai vendo que esse conjunto de legislações, eles vão trazendo essa proposta de uma sociedade democrática que a gente ainda não construiu de fato, tanto que ela está em risco, né? E aí, quando a gente pensa que tudo que está em risco tem a ver com essas relações, com esse conhecimento sobre as leis e os seus direitos também, né? E aí, pensando bem assim no sentido da escola, nisso, né? Que a gente vai pensar da escola como um lugar do direito ao sonho, à beleza, ao encontro, um lugar de aprender e ensinar a utopia. Eu acho que isso é uma coisa belíssima, né? A gente tem uma grata, uma querida professora nas nossas vidas em comum, a professora Sônia Kramer, que vai dizer isso em determinado momento, ela vai dizer assim, a sala de aula é o lugar da utopia. A escola é o lugar da utopia, com todos os seus problemas. E aí, assim, a escola não é redentora, ela não vai salvar a humanidade, ela não vai salvar a sociedade, mas ela tem um papel que só ela pode exercer. A saúde não vai exercer por ela, o serviço social não vai exercer por ela, o partido político não vai exercer por ela. A escola tem um tipo de inserção na sociedade que é único, né? E aí, Priscila, eu estou olhando aqui o nosso relógio, assim, como é que a hora passa enquanto a gente está aqui conversando, e eu acho que a gente precisa, então, convidar as pessoas para nos acompanhar depois, na conversa, na nossa roda de conversa, no debate em seguida, e aí vamos fazer aquelas provocações para a gente depois chamar o Fernando para fazer o fechamento desse momento. O que você acha? Acho ótimo, acho que a gente tinha muita coisa para falar, mas a gente vai convidar a galera para vir conversar com a gente depois, né? A gente pode discutir o que é a função do conselho, quando o conselho tem que ser convidado para a escola realmente, né, para fazer uma parceria, mas também como garantidor de direitos. E aí eu acho que são provocações de esse que zela pelos direitos, né? Eu acho que a gente tem alguns debates aí que a gente pode fazer depois. A gente tem que pensar, fazer umas provocações, eu acho que para nós mesmos, para nós universidade, para nós educação básica, para nós professores, para nós comprometidos com as crianças, né? Quais são as concepções de sociedade, de escola, de criança que estão transitando entre nós, no desdobramento e no cotidiano das nossas ações com elas. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente pensar. Não sei se a gente vai conseguir discutir tudo que a gente deseja, né, no segmento que vem aqui daqui a pouco,
mas a gente pelo menos traz isso assim, bota na roda. A gente quer botar as questões na roda para serem pensadas, dialogadas, né? Porque quando a gente, eu acho que uma coisa que é muito importante da gente pensar é que quando a sociedade falha em qualquer perspectiva, quem sente primeiro são os que não têm a sua capacidade produtiva afirmada. E numa sociedade de consumo capitalista, é a produção que vai afirmar o teu direito na sociedade, o teu espaço, né, o teu poder aquisitivo e sua capacidade de troca, né, e produtiva. Então, as crianças, elas são as primeiras a perderem numa sociedade onde a totalidade, o conjunto de pessoas perde. Quando tem desemprego, ele vai bater na vida da criança. Quando falta educação como um todo, vai bater nas crianças. Então, assim, as crianças e adolescentes, elas têm direito a essa proteção integral. E aí a gente falava da escola como uma comunidade educativa, né? E aí, assim, para fechar, que a gente tem uma proposta agora para fechar, lembrar assim, tem um famoso provérbio africano que todo mundo fala dele por aí, né? E aí quando eu penso no ECA, eu penso nele. Aquele que vai dizer que é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. E eu acho que o ECA traz esse sentido para a gente. É preciso e é compromisso de toda a sociedade zelar pela vida e direito das crianças e adolescentes. Com isso, eu vou ler aqui uma poesia. A pergunta, rapidinho, dá tempo? Eu não falei das perguntas, eu falei... Fala. E eu anotei exatamente isso, Marta, que a gente conversou ontem. Eu vou começar com isso e vou para as perguntas. É preciso uma aldeia para educar criança. Então, é preciso toda uma escola comprometida, uma comunidade educativa em prol dos direitos da criança e adolescente. E aí, dentro dessa pessoa que a gente tem em comum, eu vou ler um texto, né, que nós fizemos com a Sônia Kramer, e ela deixa perguntas que eu acho que é importante para nortear os debates no texto dela. Educar para a cidadania exige também que sejam enfrentadas questões práticas relativas ao currículo, que são vividas no cotidiano e precisam ser discutidas pelo conjunto de professores. A escola deve garantir o conhecimento do mundo e o reconhecimento do outro. Mas qual a concepção de conhecimento, que tem tudo a ver com a sua fala inicial, né, da escola e dos professores? Como assegurar que sejam levados em conta os sentidos e os conteúdos ideológicos e vivenciais? Como trabalhar na prática, levando em consideração a dimensão cognitiva, ética e estética, ou seja, a cognição, a vida e a arte que constituem a nossa humanidade? Que iniciativas concretas podem favorecer a narração de um outro mundo, fundamentais na construção, na transmissão e apropriação do conhecimento? Como fazer para que, nesse processo, sejamos capazes de sentir a dor do outro, essa diferença que deve ocupar o lugar da indiferença? Esses são alguns dos desafios da escola e dos professores na luta por garantir direito para as crianças e os adolescentes. Microfone. Desculpa. Pensando na sensibilidade, na arte, né, que Priscila traz, e a gente pensa nisso mesmo, que é preciso que nós não percamos a sensibilidade e trabalhemos, né, com a dimensão do sensível, do estético na escola. Eu trago a poesia Dois Meninos, de Francisco Bugalho, que foi um poeta português do início do século XX. Eu acho belíssimo. E ele vai dizer: meu menino canta, canta. Uma canção que é ele só que entende e que o faz sorrir. Meu menino tem nos olhos os mistérios do mundo que ele vê e que eu não vejo, mas de que tenho saudades infinitas. As 5 pedrinhas são mundos na mão. Formigas que passam, se brincam no chão, são seres irreais. Meu menino de olhos verdes como as águas não sabe falar, mas sabe fazer arabescos de sons que têm poesia. Meu menino ama os cães, os gatos, as aves e os galos. São Francisco de Assis e menino pequeno. E fica horas sem fim, enlevado a olhá-los e ao vê-lo brincar,
no chão sentadinho. Eu tenho saudades, saudades, saudades de um outro menino. Obrigado, Marta. Obrigado, Priscila. A conversa está ótima e vai continuar agora. Convido a todos que estão com a gente aqui a entrarem no Google Meet. Eu vou colocar o link aqui no chat e embaixo nos comentários. Só antes de fechar, para deixar o registro aqui no vídeo, agradecer muito a Marta e a Priscila pela conversa importantíssima, um tema essencial. Deixar um registro alegre, uma coisa boa para contar, né? A Marta falou sobre o Escola Sem Partido, o movimento, o projeto, a lei. Nós tivemos um julgamento importantíssimo no Supremo Tribunal, no STF. Tinha uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, sobre uma lei de Alagoas, o único estado a aprovar a lei Escola Sem Partido, né, nível estadual, e foi considerado inconstitucional. Então aí é uma boa notícia. Isso não quer dizer que a gente não tenha que continuar lutando contra essa censura nas escolas, mas é uma vitória importante no campo jurídico e é motivo de comemoração. Então fica aí o registro de uma boa notícia, né? Tem tão poucas acontecendo nesse momento. Que bom. Mas chamo então vocês aí, coloquei já o link ali do lado no chat, lá embaixo nos comentários. A gente se vê agorinha. Um abraço e até daqui a pouquinho.